gente, agora é 12:03. Hoje é sexta-feira, dia 23 de maio de 2025. Está no ar, em transmissão simultânea, pela Rádio América, no FM dos 107,1, na TV Horizonte, no canal 30.1 e na Rádio Cultura, nos 830 kHz. Mais um Rede Notícia. Muito bom dia, eu sou André Santos. E eu sou Milene Alves, é um prazer estar mais uma vez na sua companhia. O Rede Notícia é um jornal dinâmico, rápido e informativo, feito especialmente para você. E eu quero já chamar você que está ouvindo a gente na Rádio América, na Rádio Cultura. Hoje o programa é feito direto dos estúdios da Rádio América e da Rádio Cultura. E também quem nos assiste na TV Horizonte a participar do Rede Notícia dessa sexta-feira, enviando uma mensagem. Desculpa, gente, quase que veio um espirro aqui. Envie uma mensagem pra gente, é um tempo seco que deixa a gente todo mundo louco. Envie uma mensagem pra gente no nosso WhatsApp, o WhatsApp do Rede Notícia é fácil, anota aí. DDD 31 99680 2910. Eu vou repetir, o DDD é 31 99680 2910. E olha só, a gente quer ver você também nas nossas redes sociais, tá? Você pode acompanhar o Rede Notícia pelo YouTube, no canal TV Horizonte Oficial e nos seguir no Instagram, @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. E a gente começa esse Rede Notícia dessa sexta-feira falando de uma mega operação da Polícia Civil que desbaratou um grupo criminoso que era responsável por fraudes bancárias, por empréstimos feitos de maneira indevida. Mais de 100 vítimas foram identificadas pela Polícia Civil nas investigações que começaram ainda em 2023, depois de uma denúncia de um empréstimo feito de maneira indevida na cidade de São Sebastião do Paraíso, no sul do estado. 15 pessoas foram presas durante a operação. Esse grupo criminoso deu um prejuízo de aproximadamente 20 milhões de reais. O repórter João Eduardo Santana traz os detalhes. Uma denúncia de fraude bancária na pequena cidade de São Sebastião do Paraíso, no sul de Minas, foi o estopim para uma investigação que desarticulou um sofisticado esquema criminoso em várias regiões do estado. Desde setembro do ano passado, quando foram procurados por uma vítima, agentes investigam os golpes aplicados a pelo menos 3 instituições financeiras, totalizando prejuízos superiores a 20 milhões de reais. Com o apoio do judiciário, a polícia prendeu 15 pessoas até agora em diferentes partes do estado, incluindo a região metropolitana. Entre os presos, funcionários de bancos, falsificadores de documentos e pessoas que eram beneficiadas com os empréstimos falsos, como explica o delegado Rafael Gomes. As investigações começaram em setembro do ano passado, quando nós fomos procurados lá em São Sebastião do Paraíso por uma vítima que percebeu que alguém criou uma conta bancária numa instituição sem que ela soubesse, com seus dados, e nessa conta bancária foi feito um empréstimo de 100 mil reais. Essa vítima foi cobrada, negativada por esse valor, né? E, além disso, ela descobriu que havia uma pessoa se passando por ela, utilizando documentação falsa aqui em Belo Horizonte. Esse indivíduo foi preso em outubro do ano passado, inclusive com um documento, com os dados, né, da vítima de São Sebastião do Paraíso, apenas a foto ali condizia com a pessoa que portava aquele RG, e dali desencadeou-se a operação Descrédito deflagrada hoje. A polícia não descarta novas prisões nos próximos dias, nem a possibilidade de novas ramificações deste esquema em outros estados brasileiros. As prisões da operação denominada Descrédito aconteceram na capital, também em Betim, Ribeirão das Neves, Sabará e Montes Claros, além da pequena São Sebastião do Paraíso. Trata-se de uma organização criminosa composta por 18 pessoas que nós identificamos até agora, né? Dentre elas, 4 gerentes de instituições bancárias e 2 ex-gerentes que foram recentemente demitidos. Esses gerentes, eles levantavam CPFs e CNPJs de vítimas, sempre optando por aqueles de melhor score, e passava por um organizador, né, desse grupo, que providenciava então com uma outra pessoa, que é o falsificador, o documento falso, colocando ali os dados da vítima, aquela de bom score bancário, com foto de um estelionatário, que sabendo disso, né, ganhava sua parte também nesses golpes aí,
fornecia sua foto e assinatura falsa para a confecção do documento. As prisões da operação denominada Descrédito aconteceram na capital, também em Betim, Ribeirão das Neves, Sabará e Montes Claros, além da pequena São Sebastião do Paraíso. Obrigada, João Eduardo. E nós seguimos no cenário policial. 3 pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Militar que fechou uma fábrica de armas ilegais no bairro Jardim Vitória, região nordeste de Belo Horizonte. Segundo a PM, os suspeitos compravam armas de airsoft na internet, desmontavam e usavam as peças para fabricar armas artesanais calibre 380. A fábrica funcionava nos fundos de uma marmoraria que, quando não estava em funcionamento, servia como local para a fabricação desse armamento. Um dos suspeitos é o dono do imóvel. Na operação foram apreendidos revólveres, munições, 5 armas artesanais, uma motocicleta clonada, além de ferramentas e peças usadas para a fabricação dos armamentos. Segundo a polícia, as armas seriam vendidas em Belo Horizonte e na região metropolitana. E a Polícia Civil apreendeu 21 toneladas de sabão em pó falsificado no município de São Joaquim de Bicas, na Grande BH. A ação foi coordenada pela primeira Delegacia Especializada de Investigação de Fraudes, vinculada à Divisão Especializada de Combate à Corrupção, Investigação a Fraudes e Crimes contra a Ordem Tributária. Durante a operação foi localizado um galpão clandestino utilizado para o armazenamento e envase do produto, com identificação de uma marca conhecida de sabão em pó. Foram apreendidas embalagens, maquinários e os produtos prontos para comercialização. A Polícia Civil vai conceder uma entrevista coletiva durante a tarde para dar mais detalhes dessa operação. E olha só, tem mais gente presa, viu? 3 pessoas foram presas em flagrante por pescarem ilegalmente na Lagoa da Pampulha, de acordo com a Guarda Municipal. Os suspeitos foram abordados ontem por volta das 3 da tarde, na Avenida Otacílio de Lima, na área do Mirante do Biguá, após denúncia de um servidor da prefeitura que passava na região. Com os envolvidos, foram encontrados 29 peixes mortos no porta-malas de um carro e 3 peixes vivos que foram devolvidos para a lagoa. Algumas redes de pesca também foram apreendidas. Os homens foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. Segundo a legislação da capital mineira, é proibido utilizar a água da lagoa para a prática de pesca. Agora, cá entre nós, não precisava nem ser proibido, né, Milene? Tem que ter muita coragem para poder pescar na lagoa, pegar esse peixe e ainda querer consumir, né? Pois é, tem gente que... a vida, assim, de tá graça, doido, né? Você tá brincando, tem que estar com fome demais para fazer um trem desse. E às vezes nem é gente que passa necessidade, né? Não, é porque gosta de pescar mesmo, aquela coisa toda, e vai dar uma de migué, né? Agora aí vai ter que pagar uma multinha. Gente, vamos vigiar para não virar caso de saúde pública aí, hein? É brincadeira, né, gente? E falando em saúde, a disparada no número de casos de hepatite fez com que o Ministério da Saúde abrisse uma investigação sobre a causa do surto na capital mineira. Isso é assunto para a repórter Erlaine Grace, que traz os detalhes. Um probleminha técnico e já voltamos a conversar com a Erlaine. É a internet, né? A internet, a danadinha da tecnologia é boa quando funciona. Daqui a pouco a Erlaine vai trazer todos os detalhes dessa vacinação, desse mutirão de vacinação contra a gripe que vai acontecer aqui em Belo Horizonte, né? E também os carros. Agora sim, já conectou? Vamos chamar de novo, vamos chamar a Erlaine Grace, que vai dar detalhes aí sobre essa investigação do Ministério da Saúde, sobre esse surto de hepatite A. Aliás, vai ser assunto para a gente no Rede Notícia Entrevista a partir do 12:30. Erlaine, boa tarde. Boa tarde, André, Milene, a todos que nos acompanham no Rede Notícia. Olha só, o Ministério da Saúde já está investigando esse surto aí de hepatite A aqui na capital. Segundo o levantamento da Prefeitura divulgado hoje, a pedido da Rede Catedral, já são 100 casos confirmados entre janeiro e abril deste ano. Um aumento aí de quase 270% em relação a 2024, onde foram registrados 26 casos no mesmo período.
A maioria dos casos é entre os homens de 20 a 49 anos e da região Centro-Sul. A vacina ela está disponível para toda a população, mas com prioridade para os grupos como usuários de PrEP e pessoas que tiveram contato com casos confirmados. Os sintomas da hepatite eles incluem enjoo, febre, mal-estar, pele amarelada, então fica aí o alerta. Procure o posto de saúde mais próximo para se vacinar e também procurem se prevenir mantendo aí a higiene. É com você, André. Erlane, é muito complicada essa situação da hepatite A e todo cuidado é pouco. Mas além disso, Erlane, durante o final de semana vai ter mutirão também de vacinação contra a gripe em Belo Horizonte e a partir de segunda no metrô, né? Quem não se vacina, quem não quer, né, Erlane? Isso mesmo, André. A partir de amanhã, a Prefeitura de Belo Horizonte vai reforçar a vacinação contra a gripe, né? Amanhã, dia 24 de maio. E as doses, elas serão oferecidas em 8 pontos da cidade, como praças, parques, estações de ônibus, shopping e também nos centros de saúde. No Barreiro, a vacinação será de 10 da manhã até 5 da tarde no segundo piso do Via Shopping. E na região Centro-Sul, a aplicação ocorre no Shopping Cidade, das 9 da manhã até às 6 da tarde. Também no Festival das Escolas da Leste, que fica lá na Praça Che Guevara do Taquaril, a aplicação será de 8 da manhã até ao meio-dia. As vacinas também vão ser aplicadas no Minas Shopping, no Shopping Del Rey, de 10 da manhã até 5 da tarde. E a partir das 8 horas também tem vacinação no Parque do Buritis, na Estação Pampulha e no Centro de Saúde do Rio Branco, em Venda Nova. A Prefeitura ela reforça a importância dessa imunização, principalmente entre os grupos mais vulneráveis, como idosos, crianças pequenas, gestantes e pessoas com comorbidades. Além de aplicar a vacina, o Centro-Sul lá do Rio Branco, de Venda Nova, ele também vai ficar aberto para atender pessoas com problemas respiratórios, garantindo assistência aí das 7 da manhã até 7 da noite. As equipes elas estão capacitadas e os protocolos de atendimento estão atualizados, garantindo um cuidado em tempo seguro para todos que precisarem. E você aí de casa, se não deu tempo de anotar os locais onde vão ocorrer essas vacinações contra a gripe, é só ir lá no site da Prefeitura de Belo Horizonte, portal PBH, e conferir onde é o local mais próximo da sua casa, do seu trabalho ou de onde você estiver. O importante é correr lá e se vacinar. Milene e André, volto com vocês. Obrigado. É isso mesmo, Erlane, muito obrigada, viu? E agora a gente vai falar de mais uma iniciativa muito importante da Prefeitura. BH pode ter reserva de vagas a mulheres em situação de violência nos programas de moradia. A repórter Janaína Regiane tem as informações. Mulheres em situação de violência que são atendidas pelo poder público podem ter direito a 5% das unidades residenciais em programas de moradia popular em Belo Horizonte. A proposta é do vereador Hudson Paixão, do Solidariedade. A Comissão de Mulheres da Câmara Municipal de Belo Horizonte recomendou nesta quinta a aprovação do texto que ainda prevê reserva de 5% dos atendimentos do programa Bolsa Moradia, que concede valor mensal de R$ 800 aos beneficiários. Para que a reserva das vagas se torne lei, a proposta deve ser aprovada em 2 turnos na Câmara Municipal, com votos positivos da maioria dos vereadores presentes em cada reunião do plenário. Em seguida, precisa ser sancionado pelo prefeito Álvaro Damião. Repórter Janaína Regiane. Uma iniciativa, aliás, muito importante, porque muitas dessas mulheres que são vítimas de violência, elas permanecem nesses ciclos de violência porque elas são dependentes dos seus agressores. E conseguir fazer com que se rompa esse ciclo de dependência é fundamental para libertar essas mulheres dessa situação tão deplorável e tão terrível, né, gente? Eu não aguento nem falar muito sobre esse assunto, não. Olha só, gente, o risco de federalização da Universidade Estadual de Minas Gerais pode provocar a paralisação nas aulas. Quem conta os detalhes é a repórter Letícia Bessa. Professores da UENG, a Universidade do Estado de Minas Gerais, ameaçam fazer paralisação na quarta-feira da próxima semana, dia 28,
em oposição à transferência da universidade para a União. A proposta de entrega da UENG para o governo federal faz parte do PROPAG, o Programa de Pleno Pagamento das Dívidas do Estado com a União. O vice-governador de Minas, Matheus Simões, explicou que a ideia seria federalizar a instituição de forma que Minas conseguisse repassar o patrimônio da UENG para o governo federal sem prejuízos a alunos e professores. Repórter Letícia Bessa. Obrigada, Letícia. E a Justiça de Minas liberou a venda de 4 usinas hidrelétricas da CEMIG. A venda das hidrelétricas foi suspensa de forma liminar, atendendo a uma ação popular que pedia que os bens envolvidos continuassem sob posse da CEMIG, porque o processo de desestatização das usinas ocorreu sem a realização de referendo popular, exigência prevista na legislação de Minas Gerais para concessão de empresas públicas de energia elétrica. As usinas envolvidas são Marmelos, em Juiz de Fora, na Zona da Mata, Martins, em Uberlândia, na região do Triângulo, Sinceridade, em Manhuaçu e PCH Machado Mineiro, em Águas Vermelhas. A promotoria entende que a liminar pode causar prejuízos significativos à administração pública e à economia, ao impedir a execução de uma medida legítima de gestão patrimonial. Belo Horizonte recebe 2 eventos importantes de gastronomia neste fim de semana. Nós vamos fazer agora uma conexão direto da redação da Rede Catedral para conversar com o repórter Giovanni Rodrigues, que tem os detalhes. Boa tarde, Giovanni. Tem opção para todos os gostos, né? Verdade, viu, Milene? E nesse horário do almoço, né, a gente fica até com água na boca. Isso mesmo, viu, Milene? A partir dessa sexta-feira, Belo Horizonte recebe a tradicional Feira Gaúcha Minas Tchê, em sua 21ª edição. O evento vai reunir cerca de 100 expositores e por lá vai ter cultura, gastronomia gaúcha e também grega, com produtos típicos da região como carnes, chimarrão, vinhos, queijo e doces caseiros, além do artesanato, tendências da moda e apresentações culturais. O Minas Tchê vai acontecer no Mercado Distrital de Santa Teresa, na rua San Gotardo, número 273. A feira vai até o dia 1º de junho. E olha só que interessante, ainda neste final de semana, Belo Horizonte vai ser palco de uma edição especial do Circuito Gastronômico de Favelas, que celebra a culinária periférica e a cultura afrodescendente. O evento vai ser no Mercado da Lagoinha. Olha, 10 cozinheiros de comunidades de Belo Horizonte vão mostrar as suas receitas afetivas e autorais, além de participar de oficinas, rodas de conversas e cozinhas show. Olha só, gente, é bom destacar o seguinte, viu? Por causa deste evento, o trânsito vai ficar interditado na Avenida Augusto de Lima, entre as ruas Paracatu e Araguari, a partir das 4 horas da tarde desta sexta-feira, e o trânsito só será liberado no domingo. Então, olha só, agentes da BH Trans, também Guarda Municipal e Polícia Militar vão orientar motoristas e pedestres na região. Esse evento é uma forma aí de valorizar, né, a mão de obra periférica, também promover a segurança alimentar e reforçar a resistência cultural, especialmente ao dar visibilidade, né, a cozinheiros afrodescendentes que carregam aí uma herança ancestral nos sabores e saberes, né, tradicionais. No circuito gastronômico vai ter também feijoada, tropeiro, tutu, muita comida boa em André e Milene, dá até água na boca. É com vocês aí nos estúdios. Meu Deus do céu, Giovanni. Nossa mãe, eu que fui final de semana, tava no sul, vendo aquele tanto churrasco ali, a boca encheu d'água, tudo de novo, mas depois veio as comidas mineiras, a gente não sabe o que vai. Vai um dia em um, outro dia em outro e faz a festa do mesmo jeito, né, Milene? Fala não. Tá Giovanni, muito obrigado, irmão. Agora em Belo Horizonte, 12:22. Nós vamos para um breve intervalo. Na volta, tem muito mais assunto no Rede Notícia, pela América FM, pela TV Horizonte e pela Cultura M. Já, já. Estamos de volta com Rede Notícia e agora em Belo Horizonte são 12:25. A Prefeitura de Belo Horizonte e a Embratur, o Instituto Brasileiro de Turismo, anunciaram que vão convidar comunicadores internacionais para divulgar o Carnaval de Belo Horizonte em 2026. O anúncio foi feito durante uma visita de Freixo e Damião no Mercado Central de BH. O João Eduardo Santana esteve lá e conversou com o Freixo.
De imediato, a gente conversou agora na prefeitura, a gente vai trazer jornalistas portugueses para cobrir o Carnaval de Belo Horizonte, que é um carnaval crescente, que é um carnaval cada vez mais expressivo dessa cultura de rua, que é uma cultura muito impressionante, muito brasileira, né? Uma festa de rua, isso é muito brasileiro. É um carnaval organizado, é um carnaval seguro, é um carnaval familiar, é um carnaval sustentável, o que é muito importante. Quem falou das ações da prefeitura para impulsionar o Carnaval de Belo Horizonte? Vamos ver. De imediato, a gente conversou agora. Belo Horizonte, por muito tempo, foi a cidade do não. Hoje a gente muda completamente essa filosofia. Belo Horizonte é a cidade do sim. A gente vai implantar essa ideia na cabeça do Belo Horizontino. Belo Horizonte, a cidade do sim. Sim, eu vou fazer ecoturismo em Belo Horizonte. Sim, eu vou para o carnaval mais seguro do Brasil. Sim, eu conheço a capital das Minas Gerais. Sim, eu sei qual é a história do Clube da Esquina, porque nós vamos ter o nosso museu lá no bairro Santa Teresa. Sim, Belo Horizonte vai voltar a ser a rota cultural nacional e internacional. Olha só, gente, os pedidos de exame para obter a Carteira Nacional de Habilitação agora podem ser feitos pela internet. A Letícia Bessa está de volta para contar para a gente. Candidatos à Carteira Nacional de Habilitação em Minas Gerais já podem agendar pela internet, em todo o estado, os exames médicos e psicológicos obrigatórios. A novidade permite escolher data e horário de preferência para atendimento nas clínicas que são credenciadas à Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito, dispensando o agendamento por telefone. O serviço está no site do Detran e busca agilizar, organizar e melhorar a experiência de usuários. Basta acessar os canais oficiais do Governo de Minas, mg.gov.br, e o aplicativo MG App Cidadão. Repórter Letícia Bessa. Obrigada, Letícia. E agora é hora do noticiário internacional. Por isso, nós vamos conversar com o repórter Leonardo Apolinário, direto da redação da Rede Catedral. Léo, o Papa Leão XIV fez a primeira nomeação de uma mulher na Cúria? Exatamente, Milene. Boa tarde para você, para o André, para todos que estão nos acompanhando. Pois é, trata-se da irmã Tiziana Merlete, que será secretária do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, viu? Esse departamento do Vaticano é que cuida dos religiosos em todo o mundo. Foi o primeiro na Cúria a ser chefiado por uma mulher. Em janeiro deste ano, o Papa Francisco nomeou a irmã Simona Brambil para substituir o cardeal brasileiro João Braz de Avis. Agora, o dicastério tem como mulheres a prefeita e secretária. A irmã Tiziana Merlete pertence às Irmãs Franciscanas dos Pobres. Ela nasceu em 30 de setembro de 1959 em Pineto, na região dos Abruzos, centro da Itália. Em 86, emitiu a primeira profissão religiosa no Instituto das Irmãs Franciscanas dos Pobres. Formou-se em Direito em 1984 e em 92 fez o doutorado em Direito Canônico na Pontifícia Universidade Lateranense, em Roma. Em 2024 a 2013, foi superiora geral do seu instituto religioso. Atualmente, ela é docente na Faculdade de Direito Canônico da Pontifícia Universidade Antonianum, em Roma, e colaboradora na qualidade de canonista com a União Internacional das Superioras Gerais. André. Ô, Léo Apolinário, desta vez o Donald Trump fez ameaças à Apple, ameaçando taxar a empresa em 25% se os iPhones não foram produzidos nos Estados Unidos. O homem está voltando a bateria para todo mundo, né? Exatamente. E todo dia tem uma dele, viu? E essa ameaça foi feita nesta sexta-feira pelas redes sociais do presidente norte-americano e pode impactar, André, em uma disparada dos preços dos iPhones nos Estados Unidos e, com isso, prejudicar as vendas e os lucros da Apple, que é uma das principais empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Com a ameaça feita por Trump, a Apple se junta à Amazon e ao Walmart na lista das empresas que estão na mira da Casa Branca por conta das tarifas de importação determinadas pelo presidente norte-americano. Atenção para aquela galerinha
que vai lá para os Estados Unidos, André, atrás para comprar o celular, agora não vai ficar muito bem a situação deles, não. Tem que comprar rápido, porque se o homem resolver colocar em prática realmente as taxas, vai acabar a farra daquela galera que vai para os Estados Unidos e troca de iPhone. Né? Alô, Receita Federal. Alô, Receita Federal. Vai ter que comprar no Brasil pagando mais caro. 12h30, Milene. É isso mesmo, agora nós vamos para um breve intervalo e na volta vamos falar sobre o surto de hepatite A em BH com a médica infectologista do CIEVS Minas, Daniela Caldas. Estamos de volta com Rede Notícia, agora 12h34, uma notícia urgente, divulgada agora há pouco, morreu aos 81 anos o fotógrafo Sebastião Salgado, considerado um dos mais importantes fotógrafos de todo o mundo. A informação foi confirmada pelo Instituto Terra, organização não governamental fundada pelo fotógrafo Sebastião Salgado, que era mineiro de Aimorés, nasceu em 1944 e o seu trabalho muito sensível, feito inteiramente com fotos em preto e branco, registrou com cuidado a vida humana, a natureza e o trabalho. Ele percorreu mais de 120 países, tendo projetos marcados na história da fotografia mundial, como Trabalhadores, Gênesis e Êxitos. O Sebastião Salgado originalmente era formado em economia, mas começou a fazer seus cliques em 1973. Em 1998, ao lado da esposa Leila, fundou o Instituto Terra, numa luta pelo reflorestamento da Amazônia brasileira e do planeta em geral. Ele estava aposentado do trabalho de fotógrafo desde 2024 e as causas do falecimento ainda não foram divulgadas no dia também em que o Brasil perdeu Evanildo Bechara, né, o grande gramático, né, quem que nunca pegou numa gramática Bechara para poder aprender a língua portuguesa. Inclusive ele está sendo velado agora lá no salão principal, no Salão Nobre da Academia Brasileira de Letras. Ele que era um dos imortais, faleceu aos 97 anos no Rio de Janeiro, está sendo velado e vai ser enterrado ainda hoje. Duas perdas gigantescas para a cultura, para a ciência, para o Brasil, que perde dois gênios, Isso infelizmente. mesmo. E a gente espera que esses nomes sejam, né, contados aqui para frente, entrem para a história, que sejam lembrados, que se tornem de fato pessoas memoráveis como eram, se tornem imortais, né, na história do nosso país, assim, então que a história deles continuem sendo contadas. Vamos começar agora a partir desse bloco até o fim do nosso Rede Notícia. A gente vai falar sobre hepatite A, esse surto de hepatite A terrível que está se abatendo sobre o Belo Horizonte, inclusive já passa a ser alvo de investigação do Ministério da Saúde. Para a gente conversar sobre esse assunto, a gente vai fazer uma conexão agora online com a Daniela Caldas. Ela é infectologista, do CIEVS Minas, que é o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do nosso estado. Doutora Daniela, obrigado por atender nosso convite, estar aqui conosco para poder falar sobre esse surto, essa doença que é muito perigosa, né, doutora? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui e é muito bom ter a chance de conversar com você sobre esse assunto. Doutora, só a capital mineira, neste ano, registrou 100 casos de hepatite, que foram muito mais do que no ano passado, né, onde a gente registrou 32 casos. Isso vai muito além do que vemos normalmente, né? O que está motivando esse surto? Na verdade, a gente começou a ver um aumento do número de casos a partir de agosto do ano passado, e desde então, a vigilância do município de Belo Horizonte, junto com o estado, identificaram esse aumento rapidamente. Então, como vocês me disseram, a gente começou uma vigilância integrada, uma investigação integrada com o Ministério da Saúde. Mas as causas desse aumento ainda não são claras. Já existem algumas estratégias para prevenção e combate, mas a gente ainda está tentando entender o motivo desse aumento. Doutora, a hepatite A é uma das doenças que está coberta pelo calendário vacinal brasileiro há muitos anos, tem vacina disponível no SUS e mesmo assim a gente está vendo aí muitos adultos sendo infectados por essa doença.
a vacinação é o melhor meio para a gente combater o avanço de uma doença como essa, que pode causar problemas muito graves, né, doutora? Sim, com certeza. A vacina está disponível no Programa Nacional de Imunizações já há alguns anos, como você mesmo mencionou, a partir dos 15 meses de vida, e a gente vacina crianças até 5 anos com uma dose única. É possível que as pessoas que estão se infectando hoje, elas não tenham tido a oportunidade de se vacinar quando crianças, né? Porque, na verdade, a vacina é muito eficaz e até mesmo quando a pessoa tem a doença, ela adquire imunidade duradoura, né? Então, até por isso a gente tem visto que não são crianças que têm sofrido com essa hepatite, mas, na verdade, são adultos jovens, então que provavelmente não se vacinaram quando crianças. Dá para se vacinar depois de adulto, doutora, também? Sim, é possível se vacinar depois de adulto. A vacina está licenciada a partir de 1 ano de idade. A Sociedade Brasileira de Imunização, ela sugere que a gente se vacine com 2 doses a partir de 12 meses com qualquer idade. Então, no calendário nacional de imunização está disponível até 5 anos, mas os adultos podem procurar a vacinação através das clínicas privadas. Isso é possível. E essa resistência à vacinação pode estar sendo um dos causadores desse surto, doutora? É possível. Infelizmente, a gente tem visto que as coberturas vacinais têm sofrido, né, com a hesitação vacinal, e é por isso que é importante a gente falar da gravidade da doença, porque a gente percebe que quando as pessoas entendem a gravidade das doenças que as vacinas tentam combater, elas têm uma maior adesão aos programas ou às estratégias de imunização. Lembrando que a gente não precisa se vacinar apenas nos momentos de campanha, né? A gente pode procurar as unidades básicas de saúde, de segunda a sexta, nos horários de funcionamento, para que a gente atualize o cartão sempre que possível. E doutora, quais são as formas de transmissão? Eu acho que a maioria das pessoas ainda fica um pouco perdida nesse quesito, assim. A senhora poderia explicar com mais detalhes para a gente? Com certeza. Então, o vírus da hepatite A, ele é transmitido por via fecal oral, ou seja, a pessoa infectada elimina o vírus através das fezes e a pessoa que se infecta, ela ingere o vírus. Maior parte das vezes através de alimentos ou água contaminados. Mas é possível que haja também uma transmissão pessoa a pessoa. Então, através, por exemplo, da mão contaminada, né? E nesse contato interpessoas, a gente considera que aquelas pessoas que vivem juntos, então moram na mesma casa, ou crianças que frequentam creche, às vezes tem contato com alguma das crianças que está infectada, né? Elas têm maiores chances porque tem que ser um contato mais íntimo para que haja transmissão. É importante, desculpa, só para eu complementar, é importante destacar que na questão dos alimentos, os alimentos podem permanecer contaminados durante muitos dias, e mesmo quando a gente congela os alimentos, o vírus pode permanecer viável, ou seja, quando eu descongelo o alimento ali, ele ainda pode ser capaz de infectar uma outra pessoa. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de organizar e preparar os alimentos. E só para completar uma última coisa, nesse contato entre pessoas, é possível também que haja transmissão sexual. Então, é algo que a gente tem levantado e orientado também por causa da prevenção. Doutora, você falou dos alimentos, aí tem como usar algum tipo de método para a gente fazer, tirar a contaminação desses alimentos, doutora? Então, é muito importante a gente entender que uma das principais formas de prevenir a contaminação de alimento é a higienização das próprias mãos, né? Então, da pessoa que vai preparar o alimento. Agora, eventualmente, o alimento pode vir contaminado também, então a gente sempre reforçar a higiene com a água corrente, por exemplo, de alimentos, verduras, legumes que não serão cozidos, principalmente, né? E se for cozido, geralmente o cozimento, isso aí já é suficiente. Só o congelamento, ele não é suficiente, então sempre higienizar bem os alimentos, higienizar bem as mãos e os aparatos que são utilizados, então facas, né, pratos, essas coisas que vão ser utilizados na hora da preparação.
Nós estamos falando sobre esse surto de hepatite A em Belo Horizonte, conversando com a médica infectologista Daniela Caldas. Nós vamos para um intervalo rapidinho e voltamos ainda para a gente poder falar sobre essa doença e falar principalmente os impactos, né? O que ela causa no corpo de quem está infectado. Agora em Belo Horizonte, 12h43. Estamos de volta e seguimos na conversa com a médica infectologista Daniela Caldas sobre a hepatite A, doença que tem alta de casos em Belo Horizonte. Doutora, a hepatite A é uma doença que afeta o fígado, né? Quais impactos ela pode trazer para a vida das pessoas contaminadas? Bom, a maioria dos casos tem evolução autolimitada, que a gente fala assim que tem o quadro agudo com os sintomas e depois de algumas semanas já está resolvido. Mas algumas pessoas, então principalmente pessoas maiores de 50 anos ou pessoas que já têm alguma alteração no fígado, podem evoluir com o que a gente chama de hepatite fulminante. Então eu tenho uma falência aguda do funcionamento do fígado e aí por causa disso eu posso até precisar de um transplante hepático. Então, você pode até causar a morte de quem pode ser infectado, né, doutor? Sim, porque muitas vezes a gente não consegue manter a pessoa num estado bom, né, até aguardar, por exemplo, esse transplante de fígado. Então, a gente pode ter complicações como sangramento, às vezes alterações da pessoa ter o que a gente chama de encefalopatia hepática. Então, por causa da falta de metabolização do fígado, a gente tem, às vezes, alterações neurológicas gravíssimas, né, dentre outras complicações. Doutora, a doença é fácil de se identificar? Quais são os sintomas principais que os doentes, os pacientes apresentam? Os sintomas iniciais são um pouco inespecíficos, então nesse início pode ser um pouco mais difícil, porque a gente pode ter febre, mal-estar, náusea, vômito. Então, às vezes, se confunde com outras infecções virais. Mas, muitas vezes, esse quadro permanece aí por alguns dias, até uma semana, e a gente começa a ver os sinais mais característicos da hepatite. Então, a urina pode ficar escura, parecendo uma cor de Coca-Cola, é o que a gente chama de colúria, e a gente pode ter, em alguns casos também, as fezes mais empalidecidas, às vezes assim com uma coloração branca ou amarelo bem clarinho. E junto com isso, a pessoa pode ficar um pouco mais amarelada. Então, tanto o tom de pele, mas às vezes é mais fácil a gente ver pelo olho. Então, esse branquinho do olho, que a gente chama de esclera, fica mais amarelo. Então, isso é um sinal de acometimento importante do fígado e geralmente é o que faz com que a pessoa suspeite da possibilidade de hepatite e procure um atendimento. E tem que procurar atendimento correndo, é uma coisa assim, um caso de se desesperar mesmo. Como que é esse procedimento correto, assim? A pessoa pode esperar, agir com calma ou é algo de urgência mesmo? É importante que a gente não adie demais a busca por atendimento, principalmente porque em alguns casos a evolução é muito rápida para esses quadros graves. E aí, para que a gente consiga ajudar, tratar os sintomas, tentar prevenir algumas complicações, esse paciente tem que dar entrada num serviço de atendimento, né? Então, o ideal é, sim, que você procure prontamente uma avaliação. Doutora, como é que é feito o tratamento dessa doença? E esse tratamento é mais prolongado ou é um pouco mais rápido? Explica melhor para a gente, por favor. Um dos desafios da hepatite A é porque a gente não tem tratamento específico contra o vírus. Então, o que a gente faz nesses casos mais simples é tratar os sintomas. A gente trata a febre, a gente trata mal-estar, a gente pode tratar o vômito. E quando evolui com gravidade, a gente precisa de um tratamento intensivo, muitas vezes, para essas complicações. Então, às vezes, o paciente pode precisar, às vezes, de algum suporte de transfusões, por exemplo, dependendo do tipo de sangramento, reposição vitamínica, hidratação, mas não existe um tratamento específico contra o vírus. Por isso que é sempre importante a gente reforçar sobre a prevenção, como vocês já começaram bem falando, lembrando que a principal prevenção
é através da vacina. Doutora, quem já teve hepatite A, ele fica aí num grau de suspensão para poder, por exemplo, fazer uma doação de sangue, doutora? Ou não tem isso? Não, de hepatite A não, né? Porque ele não fica cronicamente infectado como em outras hepatites, né? Então, às vezes, hepatite B, hepatite C, posso ter transmissão através do sangue da pessoa que é cronicamente infectada. A hepatite A, no momento da doença, a gente não pode doar, assim como outras doenças agudas, mas depois, a longo prazo, ele não fica um paciente infectado. Então, ele pode doar sim. Doutora, até para a gente combater a desinformação, né? Eu queria saber, os pacientes que chegam no consultório da senhora, eles chegam com algumas dúvidas, assim, que são envolvidas com mito, alguma mentira sobre a doença que é contada e é espalhada na sociedade? O que a gente vê mais de dúvida hoje em dia é realmente sobre a eficácia, a disponibilidade, a segurança das vacinas. Então, é importante a gente falar que essa é uma vacina que ela está disponível há muito tempo, que a gente já conhece, é uma tecnologia amplamente utilizada, ela é altamente eficaz, pode prevenir uma doença muito grave e ela é muito segura. Então, o importante, mais uma vez, é a gente reforçar através desse meio de comunicação que a vacina está disponível para crianças até 5 anos, e que para aquelas pessoas que nunca tiveram contato com o vírus, entendendo que os pacientes adultos geralmente são aqueles que têm maior chance de evoluir com gravidade, talvez valha a pena também, se você tiver condição, procurar uma clínica de vacinação para se vacinar. Doutora, também só para a gente fechar, ainda a título de combater desinformação, um dos dados que foi oferecido pela Secretaria Municipal de Saúde sobre esses infectados é sobre eles serem homens, em sua grande maioria, e residirem numa parte de Belo Horizonte. E aí, como uma das formas de contágio é a relação sexual, começa a se criar um mito de que é uma doença que poderia estar circulando numa faixa da sociedade entre homossexuais, tudo isso. Não tem nada a ver disso, né, doutor? É uma doença que pode atingir pessoas por relação sexual, mas também pessoas que têm um contato com fezes infectadas, com água infectada, por conta de má higienização, né, doutora? Exatamente. É importante a gente falar que a prática sexual, o sexo anal especificamente, independente de quem o pratica, ele está mais suscetível, então ele facilita essa disseminação por causa, às vezes, do contato com restos de partículas, então isso facilita, mas a doença está aí para todos nós, então vamos dizer assim, é importante que todos nós tenhamos consciência das formas de prevenção. Então, higienização de mãos, cuidado no preparo de alimentos, sexo seguro e vacina, né, se possível, sempre é a forma mais eficiente de prevenção. Doutora, a senhora citou que a vacina está disponível para pessoas adultas que nunca tiveram contato com a doença. Quem já teve hepatite A fica, de certa forma, imune depois do tratamento? Como é? Sim, o contato com o vírus, né, a infecção prévia, ela garante imunidade, teoricamente, para o resto da vida. E muitas pessoas podem ter tido contato com o vírus e não saber, porque se a gente tem o contato na primeira infância, então principalmente quando acontece nos menores de 6 anos, às vezes os sintomas são muito brandos, pode se confundir com outras infecções virais mais brandas, ou pode ser até assintomático. Mas isso garante imunidade. A gente não sugere que a pessoa se imunize através da doença, porque é sempre mais seguro se imunizar através da vacina, né? Porque a doença, mesmo num percentual pequeno, pode evoluir com gravidade. Mas sim, quem teve a doença já está imunizado, já está protegido. Quero agradecer a infectologista do CEV Minas, o Centro de Informações Estratégicas e Vigilância em Saúde, doutora Daniela Caldas, pela participação conosco aqui no Rede Notícias, trazendo essas informações muito importantes e esclarecedoras sobre essa doença que está trazendo muitos problemas e causando realmente muita atenção em Belo Horizonte. Obrigado, doutor. Uma boa sexta-feira e um bom final de semana. Obrigada para vocês também.
Muito obrigada, doutora. E olha só, você que está nos assistindo, pode enviar essa entrevista para quem você quiser, para ajudar, né, na disseminação da informação, a gente combater essa doença que está com tantos casos em Belo Horizonte. Mais tarde, essa entrevista completa vai estar disponível para você no nosso canal do YouTube, Rede Notícia TVH. E você também não esquece de acompanhar as nossas redes sociais lá no Instagram, @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. Agora, na programação da TV Horizonte, da Rádio América e da Rádio Cultura, você assiste e ouve o Bola na Rede, Júnior Brasil e as notícias do esporte, Cruzeirão classificado ontem, toda a repercussão e também a preparação para o fim de semana de Brasileirão, na sua tela e no som do seu rádio. Rede Notícia volta na segunda, meio-dia. Um bom fim de semana a todos. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchauzinho.